A paz, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você for assistir esse vídeo. Vamos compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Nesse contexto aqui de Daniel, vamos dar uma pincelada, é uma época onde a Babilônia, a primeira vez que a Babilônia se aposta, domina Israel. Foi bem nessa época de Daniel. E nesse tempo era costume que o povo, que a nação que dominasse uma outra nação, levasse alguns cativos, né? E o mais interessante é que para dentro dos palácios eram levados os príncipes ou os filhos de nobres, que iam para lá para aprender sobre a cultura, ser inserido na cultura deles e esquecer o Deus deles, levados para esquecer, para uma lavagem cerebral, né? Ser tratados, ser modificados. Então, Daniel, Ananias, Azarias e Misael são levados e Deus começa um processo ali, naquela época, sobre aquela situação. E é interessante que esses tempos atrás eu escutei uma frase de uma pessoa que estava vendo eu realizar um procedimento lá no meu serviço. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, em todo o processo há perdas, né? Isso aí Deus veio trabalhando na minha vida, martelando aquilo que aquela frase fez com a minha vida. Deus começou a trabalhar em mim. E quando eu li essa passagem de Daniel, Deus falou para mim sobre o processo em que os 4 passaram. Eles foram retirados da nação deles, foram levados para outro lugar. Imagina esse processo, essa perda que eles sofreram. Nós sabemos que quando um missionário ele é levado para outro lugar, normalmente ele estuda sobre aquele lugar, sobre aquela língua, para que no processo de troca de nação ele não sofra tanto choque cultural. E nesse caso eles não tiveram isso. Eles foram tirados totalmente do meio deles. Imagina você, acostumado a viver em Lorena, na sua casa, vou colocar aqui Lorena, né? Na sua casa, com a sua comida, com a sua família, e você é retirado e levado, sei lá, para o Nordeste, que já muda bem a situação, ou para outra nação, e você é levado para ser ensinado de uma outra forma. Só que, nesse caso, Deus estava no controle de tudo. Por quê? Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. E Daniel, conhecendo o Deus que ele servia, ele sabia que Deus não era limitado somente à área de Israel, no caso, a área de Judá, né, da onde eles foram retirados. Ele sabia que Deus se estendia junto com ele, aonde ele estivesse, Deus estaria. E no fato deles não terem se contaminado, né, com os pratos que foram oferecidos para eles, deles se guardarem, né, segundo a lei de Moisés até, eles se guardarem, se colocarem diante de Deus, falar, não, nós vamos estar bem, confiando que Deus estaria com eles. Isso mostra que eles aprenderam a passar pelo processo de Deus, sabendo que Deus estaria no controle e sabendo que aquelas perdas não seriam perdas que iriam machucar eles no sentido de fazer falta para eles, mas iriam ser perdas que na verdade iriam ser ganhos. Tanto que nesse versículo que nós lemos, né, é falado aqui, né, o quanto eles foram achados sábios, inteligentes e encantadores, mais do que qualquer outro que estava lá naquele reino. E era um reino muito grande. Babilônia era enorme na época, era o governo que mais ganhava terra, né, terreno.
E Deus, ele usou a vida deles de uma forma tremenda. Aqui em casa a gente faz muito bolo. E falando sobre processo, né? Quando você mexe, você bate, você coloca todas as misturas lá, você mexe, e na hora de você retirar aquilo lá, mesmo você usando pão duro para raspar tudo, sempre ficam umas risquinhas, sempre fica um pouquinho. E às vezes são perdas pequenas, né? Aparentemente pequenas pra gente. E às vezes nós estamos tendo coisas que são pequenas na nossa vida, que a gente tem agarrado e tem achado que aquilo vai fazer tanta falta pra gente, só que é no nosso, Deus tem trabalhado tudo em nós, tem agido em nós, num processo, para que a gente saiba deixar isso de lado. Saiba que isso não vai ser mais importante do que o que Deus tem para nossa vida. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram homens excelentes. A gente vê que eles seguiram a vontade de Deus e são exemplos na nossa vida até os dias de hoje. Foram quase mortos várias vezes e mesmo assim se mantiveram focados no que o Senhor tinha para eles. Nós temos que aprender que nada é mais importante do que o Senhor e nada é mais importante do que Ele tem para a nossa vida. Que nós venhamos aprender a seguir o que Ele tem, o que Ele quer, tudo que nós devemos fazer, na onde quer que a gente esteja. Porque o contexto que eles estavam ali é um contexto difícil, totalmente diferente e à parte da nação deles. O Senhor, Ele quer que você aprenda a perder certas coisas, para que você ganhe muito mais intimidade e vida com Ele. Que Deus possa ministrar o seu coração, irmão. Amém.